Então, parece interessante debater um pouquinho essa questão aí sobre o dinheiro. E aí a gente pode fazer juntos aqui uma pequena viagem, que realmente começa nesse ponto aí que o Alex mencionou, no momento em que a humanidade trocava serviço por serviço, produto por produto, era o chamado escambo. E ia bem, enquanto não havia uma extensão geográfica. A partir do momento que começa a haver extensão geográfica, também entrou o processo aí de otimizar a troca. E essa troca do serviço e do produto também passou a ser feito por coisas de valor, mas notadamente aquilo que era conhecido como pedras preciosas, certo? Até o momento em que alguém resolve cunhar a moeda, tá? Para a gente encurtar a história. Daquilo que é moeda era moeda em metal de valor, uma moeda que passou a ser substituída por papel, e esse papel que passou a ser substituído até recentemente aí por aquilo que a gente conhece aí o cartão de plástico, efetivamente. Agora, o que é legal a gente entender de tudo isso? Né? Quando é que tudo isso se transformou no elemental dinheiro? Né? Essa coisa da disputa, como o Alex mencionou, né? Da separação, da separatividade e tudo mais. Boa noite a todos, Marlene, falo de São Paulo, capital, estudante do EAD, grau Astaroth, pela Eubiose. O grupo é Ordem Sinárquica Brasil. E a questão em relação ao gênio do dinheiro, o que eu gostaria de trazer como a título de reflexão era em relação à troca, à interação entre ambas as partes, no sentido de gerar um equilíbrio, trocando em outras palavras, de forma que houvesse ganho de ambas as partes, um ganha-ganha, e que isso, se possível fosse, não sei se talvez por meio do dinheiro em si, seja ele da forma que conhecemos, né, desde quando foi criado, nessa forma do papel ou mesmo de plástico, né, como o cartão de crédito, né, que desde quando foi criado aí gerou essa corrida desenfreada pelo poder e as batalhas sangrentas ao longo da história que todos já sabemos, né, a velha luta e disputa pelo poder, né. Não sei se esse era o intuito inicial dessa energia maravilhosa que circula pelo planeta e que, como uma energia, realmente foi feita para circular, né? Ter esse poder aí de circulação, trazendo coisas boas, né? Mas que, infelizmente, intencionalmente ou não, isso foi meio que deixado de lado, né? De maneira que nem sempre gera um equilíbrio entre ambas as partes. Então, a questão que fica aqui é o seguinte: eu ouvi, né, comentários, né, a respeito de uma troca por meio assim de serviços prestados. Um exemplo: eu preciso de uma contratação de um serviço, eu preciso comprar algo, eu preciso de uma aquisição de um bem, de um objeto, ou simplesmente de uma prestação de serviço, e eu não tenho como pagar isso efetivamente com valor, com dinheiro, com cartão de crédito. No entanto, eu tenho uma expertise em trabalhar no emprego da palavra, por exemplo. Eu tenho essa facilidade, um poder de comunicação, de interação, de trocas,
de repassar o conhecimento de maneira clara. Eu tenho uma facilidade de passar ensinamentos, por exemplo. Ou eu tenho uma habilidade em construir móveis, objetos, ou até mesmo casas. Ou eu tenho uma facilidade em trabalhar com a cura por meio de plantas, de essências, entende? Então, seria nesse sentido de fazer essa troca, sabe? Desde que fosse vantajosa para ambas as partes. Seria possível? Essa é a minha contribuição. De novo, boa noite, eu sou Dalma, falo aqui de Salvador. Quando Alex pediu para falar sobre dinheiro, eu me lembrei do livro de Newton Bonder, que é um livro que ele tem que chama Cabala do Dinheiro. Nesse livro ele fala que ele escreveu esse livro baseado em um ditado judeu que diz que você pode conhecer um homem pelo seu copo, a forma como ele come, né, e a forma como ele lida com a comida, pelo seu bolso, que é a forma como ele lida com o dinheiro, e pela sua ira, que é a forma como ele lida com a sua inveja. E ele diz que a tradição judaica fala também que o mais longo dos caminhos é o caminho que leva ao bolso, ou seja, a distância entre o bolso e o coração. Ele explica que a Cabala é a arte de compreender como receber apropriadamente as emanações do Criador. E conta uma história de um rabino que foi permitido visitar o paraíso e o purgatório. Diz que primeiro o rabino foi ao purgatório. Quando chegou no purgatório, ele via assim, os gritos mais horrendos, os lamentos. E quando ele chegou no purgatório, ele percebeu que tinha uma grande quantidade de pessoas em volta de uma mesa, que era um banquete extraordinário, com as iguarias mais extraordinárias, e com a louça e a prataria mais extraordinária, mas que essas pessoas estavam sofrendo. E ele observou lá no purgatório que as pessoas tinham o cotovelo invertido. Então elas estavam diante de tanta abundância sem poder usufruir. E porque com o cotovelo invertido não podiam colocar a comida na boca. Depois ele foi para o paraíso. Quando ele chegou no paraíso, ele via gargalhadas e todo mundo muito alegre. E para a surpresa dele, quando ele chegou no paraíso, todas as pessoas... Era o mesmo cenário. Uma mesa extraordinária, com uma louça extraordinária, com um banquete extraordinário. E que as pessoas também tinham o cotovelo invertido. E que a diferença era que as pessoas que estavam no paraíso, apesar de terem o cotovelo invertido, umas alimentavam as outras, né? Com o cotovelo invertido, uma podia alimentar o seu vizinho. E aí ele coloca que daí ele conclui, né? Que não são os bens que estabelecem a riqueza, mas sim o comportamento das pessoas. Ele fala assim, um outro trecho sobre o voto de riqueza, que ele fala que o voto de riqueza é a preocupação permanente em gerar abundância sem produzir escassez. E uma forma de produzir escassez, ele fala que é o roubo. E o roubo, ele fala que a gente deve ter o maior cuidado para não roubar o tempo das pessoas, a expectativa das pessoas e não roubar também o prestígio das pessoas. Fala que uma das coisas que pode gerar muita abundância sem gerar escassez é o estudo. Mas que fala que é muito importante, que o sustento é uma coisa muito importante. Gravei para ver se a gente amplia essa discussão.